Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 2 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 345 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 19 a 21 do livro do Êxodo. Agora, Moisés, depois de alguns sufocos na liderança, levando o povo de Deus em direção ao Monte Sinai, onde o povo murmurou, onde o povo enfrentou guerra, agora finalmente chega aos pés do monte em que ele havia visto Deus na forma de uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus havia dito que o seu povo haveria de adorá-lo ali, e que aquele seria um sinal de que Deus havia chamado Moisés para aquela obra de libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. E finalmente os hebreus ali estão. Só que agora é uma hora formal. A aliança de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, aquela aliança que foi formalizada por Deus para com Abraão, mediante os animais que foram partidos no meio, mediante o selo da circuncisão, agora seria formalizada também com o povo de Israel enquanto nação. E esse era um momento muito importante, porque era preciso que o povo se conscientizasse de que passava a pertencer a Deus e teria, portanto, os direitos e privilégios relativos a esse pertencimento. Moisés em tudo isso está agindo como mediador e é notório que é Deus quem fala com Moisés e Moisés quem fala com o povo, e aí o povo responde para Moisés e Moisés conta a resposta do povo para Deus, e em tudo isso você vai percebendo aqui no capítulo 19 o quanto Moisés tem um importante papel de mediação entre Deus e o povo. O povo se santifica, o povo se prepara, o povo entende a santidade de Deus mediante as instruções que Moisés lhe passa, de que não deve se sentir muito à vontade, não está falando com qualquer um, mas está falando com Deus Todo-Poderoso. E então no capítulo 20 vem os 10 mandamentos, que são a abertura de uma sessão legal aqui, legal no sentido de relacionada à lei, não uma sessão muito jóia, muito bacana, não nada disso, mas uma sessão de leis que vão moldar o pacto que vai ser celebrado entre Israel e o Senhor Deus. No capítulo 19, eles chegam ao pé do monte e Moisés, como mediador entre as partes, prepara o cenário. No capítulo 20, Deus fala os mandamentos que vão constituir a base dessa relação. Note que aqui é seguido um modelo de pacto que era feito naquela época entre as nações que obrigavam povos menores a servi-las. Então é muito conhecido esse esquema de trato entre os povos hititas e nações que lhes eram vassalas. Os hititas têm vários exemplos disso preservados em tábuas de argila. E a forma de se fazer um contrato naquela época era uma nação mais poderosa que dominava a outra, mas que fazia aquilo proporcionando tranquilidade à outra nação inferior, que em troca da segurança, em troca da proteção, se comprometia a pagar tributos e a ser leal à nação superior. Deus amolda a sua promessa e o seu pacto para com o povo de Israel a esses padrões que eram conhecidos pelos israelitas e pelas pessoas daquela época. E começa enfatizando as benevolências que ele havia dado para o povo de Israel. Note que na formalização dos 10 mandamentos, Deus começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Logo em seguida vem as estipulações de lealdade. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o meu nome em vão, você vai se lembrar do meu dia para o santificar. E depois vem as obrigações e os deveres dos que estão entrando em aliança com Deus, que são principalmente deveres relacionados à sua vida em santidade. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. É interessante, meus irmãos, que se nós tirarmos do lugar aqui os 10 mandamentos, capítulo 20, verso 1 até capítulo 20, verso 17, e se nós lermos pulando direto de 19:25 para 20:18, nós veremos que a sequência foi bem essa. E que os 10 mandamentos estão aqui meio que deslocados, eles foram antecipados na narrativa. Isso Deus falou provavelmente depois daquilo que está narrado aqui no capítulo 20, verso 18 em diante. Mas é importante notar que isso foi antecipado aqui, por quê? Porque estamos, como já dissemos, numa parte que formaliza a aliança. E a base do pacto de Deus com o povo de Israel era os 10 mandamentos. Eram as tábuas da aliança, como você bem conhece. Então,
você percebe também que essas tábuas ainda são chamadas de tábuas do testemunho. Ou seja, há um pacto sendo celebrado aqui, e esse pacto é sistematizado especialmente nesses 10 mandamentos, e o povo, mediado por Moisés, santificado, consciente da santidade e da majestade de Deus, está celebrando este pacto com o Senhor. Vai ser o seu povo especial, a sua nação santa, conforme se diz lá no capítulo 19, verso 5. Eles vão ser um povo especial para Deus, um reino de sacerdotes. Todo o povo celebra isso e, na sequência, então começam a vir leis complementares. Leis complementares que vão do capítulo 20, verso 22, até mais à frente, passam por todo o capítulo 21 e vão se estender ainda um pouco mais por 22 e por 23. E nisso, Deus está dando então diversas ordenanças que, na verdade, derivam do espírito dos 10 mandamentos. E a gente vai falar depois um pouco mais sobre isso. Por hoje, basta-nos por hora lembrar que em Êxodo 19 o povo está se preparando para entrar em aliança. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos, até deslocados literariamente, são colocados como a abertura de um pacto que se formaliza entre um Deus soberano e um povo que vai servi-lo. A base da aliança são esses mandamentos que incluem temor, reverência e lealdade a Deus e também normas de vida, normas de ética social. E o capítulo 21 tem diversos mandamentos que contemplam várias coisas. Desde tampar um poço, para que ninguém caia lá e se machuque, ou prender um boi que costuma sair e chifrar os outros, ou outros tipos de ações indenizatórias, que costumavam e ainda costumam ser mal interpretadas. E eu aqui gostaria de destacar em especial o verso 24 do capítulo 21. Olho por olho, dente por dente. Durante muito tempo isso foi interpretado por judeus e ainda hoje é interpretado por gente do mundo inteiro como uma prova bíblica de que nós temos o direito de vingança. Como se Deus estivesse dizendo, se você furou o olho de alguém, alguém vai ter que furar o teu olho porque vai ter o direito de se vingar. E Jesus, como aquele que era o mediador perfeito entre Deus e os homens, aquele que levou o povo de Deus a uma condição que Moisés não pôde levar, porque Moisés não era tão perfeito quanto Cristo, mas Moisés apontou para Cristo como mediador. Você deve ter lido sobre isso no boletim da semana passada. Jesus corrigiu essa má interpretação deste princípio, conhecido como lex talionis, lei de talião, olho por olho, dente por dente. A nota da Bíblia de Genebra lá em Mateus é muito resumida e ao mesmo tempo muito clara. Lá em Mateus 5, 38 e 39 você vê Jesus dizendo: vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês ouviram olho por olho, dente por dente, e acabaram achando que isso era autorização para vingança. E eu estou dizendo a vocês, não se vinguem. Se alguém ferir uma face, ofereçam a outra. Então, se não é vingança, o que esse mandamento estava fazendo aqui? Bom, esse mandamento, na verdade, estava propondo justiça. Propondo que nas relações sociais houvesse equivalência entre o dano e a sua reparação. A vingança é algo que foi narrado em Gênesis como um sentimento e uma atitude própria da linhagem ímpia de Caim, como foi o caso de Lameque, lá em Gênesis capítulo 4. E o que está sendo contemplado aqui, portanto, é um princípio de equidade e de justiça social, que infelizmente tem sido muito deturpado. Esses princípios ainda vão se estender pelos capítulos 22 e 23, vão chegar até o capítulo 24, onde vamos terminar o ciclo de formalização da aliança que foi iniciado lá no capítulo 19. É algo formal, o povo se santifica, o povo se apresenta diante de Deus, Moisés faz a mediação, Deus com formalidade, usando os padrões culturais da época, fala dos seus atos de benevolência, exige lealdade, exige deveres, mas ao mesmo tempo oferece a proteção de ter Israel como seu povo, de ser o Deus daquelas pessoas e de dar a elas a condição de sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Estamos então formalizando algo que é sintetizado em termos de contrato nos 10 mandamentos, mas que tem uma seção que deriva diretamente deles, não é? Que é o conteúdo dos capítulos 21 a 23, que vai ser chamado mais tarde de o livro da aliança. Enquanto os 10 mandamentos são as tábuas da aliança, esses capítulos são o livro da aliança.
E lá no capítulo 24, que leremos amanhã, esse ciclo vai se fechar com toda a formalização da aliança sendo concluída. Mas isso a gente estuda amanhã. Por hoje é o que tínhamos a dizer. E esperamos que você tenha um bom estudo, uma boa leitura. E até amanhã, se Deus quiser, aqui a gente se encontra. Até lá.